Oi, gente, tudo bem? Bom, sou o Gustavo Leme, diretor da Santeria, e a gente está aqui iniciando esse curso. Esse é um curso meio um debate, né? Que é dividido em 4 módulos, em 4 partes, sobre o processo de um comercial, da aprovação, né? Quando a gente recebe a aprovação da agência que a gente ganhou esse comercial, até o momento do set, né? Não a filmagem inteira, mas o momento do início da filmagem. Então, esse é um processo bem intenso, bem interessante, e eu vou explicar aqui para vocês, assim, pelo menos como é o meu processo, assim, porque tem diretores que podem ter processos diferentes, né? Mas eu já estou há muitos anos no mercado, então trabalho com as maiores agências, então é uma prática que vem dando certo e muito bem, assim, dentro do tempo que a gente tem para executar essa pré-produção, eu digo, né? Da aprovação ao momento do set, tá? Então vamos lá. Falando um pouquinho da aprovação do comercial, né? Geralmente a gente passa por um processo de seleção, né? De diretores e produtoras. Então tem um roteiro, uma campanha que acaba de sair da criação, é aprovada pelo cliente, né? E aí, geralmente o pessoal do RTV, junto com o pessoal da criação da agência, vai pensar em quem vai dirigir, quem vai ser a produtora e quem vai ser o diretor dessa campanha, desses filmes, né? Então, aí vem os nomes, somos chamados, recebemos uma reunião de briefing. Isso eu estou antes da aprovação, tá? Eu já vou chegar no momento da aprovação. Aí a gente recebe um briefing, uma conversa sobre o processo, sobre o que é o filme e tal. E, geralmente, na maioria dos casos, a gente faz um tratamento, né? Que eu acho que depois vai ter um curso específico de tratamento, tá? Então, o que é o tratamento? É a defesa de como nós vemos o filme, como a gente vai pensar em produzir, estratégia de produção, muitas vezes pensando no tamanho, né? Até de verba e o tempo de execução que a gente tem dessa campanha, a gente produz um tratamento. É bem interessante, é um documento bem completo e envolve outros criativos, além do diretor, outros criativos dentro da produtora que apoiam na concepção desse tratamento, daí designers, pesquisa, a gente faz uma pesquisa grande e aí sai o tratamento. Os tratamentos são enviados e aí tem uma luta que é tratamento, que é a visão do diretor, orçamento, entrega, se a gente está dentro do prazo que eles pediram para entregar, se a gente está dentro do custo. Então, é uma equação aí bem complexa. Então, tem a nossa visão, o tratamento, a verba, o tempo, estratégia de produção. Então, tudo é avaliado, né? Aí, uma produtora e o diretor é aprovado para fazer a campanha, né? A gente tem um momento muito feliz na nossa vida, nas nossas vidas, que é o momento da aprovação, que a gente recebe um telefonema ou um e-mail, uma mensagem: estamos aprovados, podem começar a produção. É um momento feliz, mas é uma largada, tá? Daí a gente começa aqui o nosso curso. Essa largada. Então, é o sinal verde, né? É uma largada quase de Fórmula 1,
porque geralmente os prazos são muito apertados e colocar em prática uma estratégia de produção é bem complexo. Vocês vão ver. Vocês vão ver e depois eu vou mostrar 2 processos que eu passei agora, recentes. Um de telefonia, um de TIM e um de Claro, para vocês terem uma noção bem completa do que é todo esse processo. Mas vamos lá. A partir da largada, né? Deu o sinal verde. Recebemos aquele telefonema. Vamos lá. Primeira coisa, eu sento com a coordenação de produção, né? Tem a coordenadora de produção. Eu acho que é a pessoa principal para a gente... Antes desse momento, a gente tinha pensado em algumas peças-chave de equipe, né, para o projeto, mas agora, com o sinal verde, precisamos correr atrás das pessoas. Então, sento com a coordenadora de produção e a gente começa a mapear quem será a equipe, tá? Quem serão as pessoas que vão estar nesse processo. Peças-chave: diretor de produção, fotógrafo, diretor de arte e assistente de direção. No meu caso, eu já contato o assistente de direção, que vai colar comigo durante o processo, né, e vou começando a delegar para ele outras pessoas que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai precisar de um figurinista, também é uma peça-chave, tá? Mas eu coloco um pouco abaixo da direção de arte, porque a direção de arte vai cuidar também do figurino, né? Então, eu acho que a escolha do figurinista já é uma conversa entre esses 4 pilares, né, do processo. Então, geralmente, daí eu vou contar mais do meu processo. Eu tenho essa primeira reunião com a coordenadora de produção, no caso da Santeria, é a Ana Paula Domingues. E a gente já trabalhei com tantas grandes coordenadoras de produção e coordenadores. Então, a gente faz esse mapeamento, aí eu colo no assistente. No meu processo, primeira coisa, eu já agendo o desenhista. Para mim, o desenho vai ser o nosso mapa, a nossa base de tudo. E aí temos que ter um bom desenhista. Um bom desenhista, um desenhista rápido, que entenda o meu pensamento, porque o que eu faço? Eu idealizo as cenas e faço uns rabiscos, assim, uns garranchos, e passo para o desenhista. Eu tenho um desenhista que eu vou até citar, Renato Blaschi. Para quem conhece ou quem não conhece, conheçam, que é um incrível desenhista. Acho que 80% dos meus filmes eu faço com ele. E ele entende muito bem esse processo, né? E eles trabalham, os desenhistas, né? Que vão desenhar o storyboard, né? Que vai ser o shooting board. Depois vocês vão ver aqui. O desenhista ele é muito importante nesse processo e a gente vai ter uns 2 ou 3 dias de um trabalho intenso de desenho, né, para conceituar o filme e para preparar a PPM, né? Eu vou falar muito da PPM, que é a reunião de pré-produção, a Pre-Production Meeting. A gente chama de PPM em inglês, mas é a reunião mais importante antes do processo. Mas vamos lá. Sentei com o assistente de direção, colocamos o desenhista, já falamos com a direção de arte já sugere, a gente já conversa sobre figurino, já conversa sobre produção de objetos também, né? E aí a gente começa a embalar, posso falar, embalar a estratégia de produção, assim, né? A gente começa
a colocar as peças nos seus devidos lugares, né? Geralmente, é um processo muito intenso, porque são pouquíssimos dias até da aprovação à reunião, a PPM, que é a reunião de pré-produção, são poucos dias. Então, campanhas grandes são 5 dias. Vamos falar, as 2 que eu vou mostrar para vocês foram menos de uma semana. E são campanhas gigantes, com muitos filmes, com muitos quadros, muitas cenas, muito elenco. Principalmente a de Claro, que eu vou mostrar. E a de Tim tinha uma coisa de atores, de busca de atores também, que tinha um processo mais delicado do que eu tinha, essa parte de elenco. Voltando, então, à largada até, né? Eu falei do assistente, falei do figurino e elenco, né? Nossa, no primeiro dia, depois dessas primeiras reuniões, elenco. Então, vamos ver quem vai ser o produtor de elenco e vamos brifá-lo o mais rápido possível, porque ele vai precisar fazer uma pesquisa extensa dentro do perfil dos atores que a gente está querendo, não é? Dos atores, modelos, né? Quem esteja no filme, figuração, mas principalmente os principais. Então, o produtor de elenco é um dos mais rápidos ou acessados, vai, que a gente acessa o mais rápido possível para ele ter mais tempo de pesquisa, né? Quando eu sento com o assistente de direção, a gente já solta produção de elenco, voe, produção de locação, a gente fala com o produtor de locação, precisamos essas locações, tantas casas, tantos parques, ruas, o que seja, bares, locações específicas, qual é o perfil dessas casas. Aí o produtor de locação também vai sair fazendo a sua pesquisa e colocando, né, o máximo de sugestões possíveis para a gente. Então, é o mesmo processo do produtor de elenco. Ele vai tentar colocar o máximo de possibilidades, né, nesse tempo que a gente tem. Eu vou falar que são 2 dias, basicamente, que eles têm de pesquisa para a gente poder continuar a agir, sabe? Então, são 2 dias. 2 dias de pesquisa de locação, 2 dias de pesquisa de elenco, e a gente tem que estar com todo esse material o mais rápido possível, né? Principalmente porque se eu estou falando que a gente tem 5 dias para preparar a reunião, né, a PPM, então, assim, 2 dias de pesquisa. No terceiro dia, eu já tenho que estar visitando as locações, porque eu desenho, geralmente, depois de saber os espaços aonde eu quero filmar, aonde eu quero sugerir. Por mais que eu apresente possibilidades para a agência, eu sempre gosto de ter o lugar onde eu vou me sentir seguro, onde eu vou defender, e aí eu desenho em cima desse local, tá? E um pouco de elenco também. Às vezes, quando recebe um elenco e eu gosto muito, então eu já desenho com a carinha daquele ator que eu vou sugerir, né? Então, como eu imagino. Isso são umas manhãzinhas assim. É lógico que, né, tem um processo com a agência de aprovação de elenco, com o cliente e tal, depois vai mudar, mas o meu pensamento já fica ali impresso, né, naqueles desenhos. Então, bom, então foi dada a largada, a gente, 2 dias depois, começa a receber todo esse material da produção de locação, da produção de elenco. Os 2 produtores ficam em contato direto com a coordenadora, com o diretor de produção e com
os coordenadores de produção para saberem se estão dentro da verba, se temos as locações, se estão no prazo correto, nas diárias que a gente está combinando com a agência de filmar. Então, só pode filmar no sábado e domingo. Então, eles têm que estar muito alinhados. São só locações e só atores que podem filmar nessas datas, né? E então, a gente vai andando. Então, vamos lá. 2 dias depois, a gente recebe todo esse material. Moça, eu tenho aqui, meu Dropbox carregado e vem milhões. E aí, é um processo de filtro, né? De filtragem. Eu vou, né? Uma triagem aqui de tudo que eu vou vendo. Então, vou separando, trocando ideia com o assistente, com os produtores, com a coordenadoria. Então, a gente vai fazendo uma roda de conversas, muitos grupos de WhatsApp, muita confusão, muita cambalhota, mas a gente vai... Eu costumo falar assim, é a hora da arrebentação, né? Como se fosse a arrebentação do mar, né? Vamos lá, vamos atravessar a arrebentação que daqui a pouco o mar acalma. E então tem todo esse processo de arrebentação até o desenho. Eu só acalmo depois do desenho pronto. E aí a construção da PPM, que eu vou falar no segundo módulo, vai ser a construção da PPM depois que passou todo esse tsunami inicial, tá? E, bom, então vocês me seguiram, né? Os 2 dias, recebemos todas essas referências, locação, elenco, figurino, todos os problemas de datas e muitas vezes até se bem que até a filmagem a gente tem uns 10 dias, né? Não dá para ver muito a previsão do tempo, né? Porque às vezes a gente fica pensando em muitas externas e aí o tempo vira, vai ter que prever também esses dias extras com a locação, com o elenco. Então, né? A gente vai vendo todos esses pontos. Passando toda essa parte de pesquisa, eu consigo sentar com o desenhista, tá? Aí é um processo criativo e de decupagem, um processo técnico, mais voltado assim ao meu pensamento a cinema. Então, aí é questão de decupagem mesmo, né? Os planos abertos, planos fechados, efeitos, tudo que eu vou colocar no filme, né? Estrutura narrativa, quantidade de elenco também é desenhado, um pouco da direção de arte já está nesse desenho. Então, daí eu tenho um processo longo. Geralmente a gente faz assim uns 2 turnos de 12 horas, mais ou menos. Então, dá umas 24 horas de processo de desenho, pelo menos, para a gente fazer aí uma média de 80 desenhos, né? Para essas campanhas maiores, que eu vou até apresentar daqui a pouco, uma delas teve mais de 120 desenhos, né? Então, essa quantidade de desenhos a gente faz em 2, 3 dias, né? Até a entrega finalizada dos desenhos são uns 3 dias, né? E aí já está no gargalo ali dos 5 dias, uma semana de pré-produção, né? Até a reunião da PPM. Então, assim, esses são os primeiros passos para a construção da PPM, né? Depois eu vou ter esse desenho e aí a gente passa para realmente construir a PPM. É a construção da reunião de produção.
tá? Então, eu acho que a gente fala num próximo módulo, então, sobre a construção da PTM.